Mariana Janjacomo, direto de Nova York, trazendo os dados para a gente. Oi, Mari. Oi, Dani. Olha, as buscas ficam cada vez mais complexas e cada vez mais desafiadoras a cada minuto que passa, viu? A informação que a gente tem mais recente da Guarda Costeira Americana é de que há cerca de 40 horas de oxigênio disponível ainda nesse submersível, mas é isso, a cada minuto que passa as buscas vão ficando mais difíceis. Durante a noite elas foram focadas na superfície e aí no final da manhã passaram também para debaixo d'água. Então, essas buscas, os navios, os aviões, são diversos navios e aviões do governo americano, do governo do Canadá, empenhados nessas buscas, agora também estão procurando esse submersível debaixo da água. E, Dani, é importante a gente ressaltar que os destroços do Titanic estão a 3.800 metros debaixo da água. Então, se esse submersível realmente estiver perto desses destroços, aí a coisa fica ainda mais difícil, porque, olha, o resgate mais profundo da história foi a apenas 600 metros debaixo da superfície. Então, imagina só, seria algo sem precedentes um resgate de um submersível nessa profundidade. Mas, claro, a gente ainda não faz ideia de onde está esse veículo. O que os especialistas explicaram aqui para a CNN dos Estados Unidos é que são 3 fases dessa operação de resgate. A primeira é localizar o submersível, a segunda é saber como estão as pessoas e aí a terceira é entender se há a possibilidade de salvar essas pessoas e como fazer isso. A gente sabe também que esse submersível não pode ser aberto do lado de dentro, é preciso vir alguém do lado de fora, o que acrescenta ainda mais, outra camada de dificuldade para esse processo todo. Então, infelizmente, Dani, esse aqui, claro, é o assunto do dia nos Estados Unidos e a opinião dos analistas é de que é muito difícil, está muito difícil ser otimista em relação a esse caso. São 5 passageiros a bordo, então a gente tem um britânico, um francês, temos um empresário paquistanês com o filho dele e o 5º passageiro, segundo informações da CNN, é o próprio dono da empresa que faz essa expedição, a Open Gate. Então, cada passageiro pagou $250 mil para fazer parte dessa expedição, que na verdade é uma jornada de 8 dias. As pessoas ficam 8 dias a bordo de uma embarcação e aí terminam essa jornada com a descida para ver os destroços do Titanic. Essa descida, o tempo da descida e de subida deve ser de aproximadamente 10 horas. Só que a embarcação não voltou, a embarcação perdeu o contato, o submersível perdeu o contato com a embarcação principal cerca de 2 horas depois dessa operação de mergulho começar. Então, a operação de mergulho começou por volta das 9 da manhã no domingo. Era para o submersível ter voltado por volta das 6 horas da tarde, mas não apareceu e a equipe não consegue comunicação com essas pessoas. Então, não se sabe, não se faz a menor ideia de onde estejam essas pessoas, de onde esteja esse submersível. E é isso, Dani, mobiliza muito aqui, mobiliza uma série de equipamentos, de veículos, até veículos militares, claro. Então, Guarda Costeira americana atuando nisso, Guarda Costeira canadense também empresas privadas, tá? Os Estados Unidos estão tentando conseguir a ajuda daquela empresa que tirou imagens, que fez imagens impressionantes dos destroços do Titanic, imagens que rodaram o mundo. Então, estão tentando conseguir a ajuda dessa empresa também, que tem um equipamento de mergulho todo especial. É uma mobilização gigante para uma tarefa realmente muito difícil, a situação ficando cada vez mais complicada à medida que o tempo passa. Dani. Ana, eu queria conversar com você sobre um aspecto que você tocou para que as pessoas entendam o tamanho do pepino, tá? Primeiro que eles perderam comunicação, então não se sabe exatamente aonde eles estão nesse momento. Tem um fator que dá alguma tranquilidade, que é, eles precisariam de 8 horas para chegar até os 3.600 metros, é isso? 3.800 metros de profundidade onde está o Titanic? Perfeito. Então, eles precisariam de mais tempo. Eles sumiram quando eles estavam afundando há 2 horas, certo? Então, é possível que eles estejam nesse meio do caminho. Porque se você tivesse que descer os 3.800 para pegá-los, isso nunca foi feito na história, como a Mariana falou. Então, é rezar para que eles estejam cerca de 600 metros, 800 metros de profundidade, que seria algo equiparável ao feito humano mais impressionante em relação a esse tipo de resgate. Agora, para piorar, ainda que eles estivessem, que todos fossem experts em mergulho de grandes profundidades, é impossível para quem está dentro da cabine sair. Para fazer isso, eles precisam que alguém de fora
vá resgatá-los. Explica pra gente de novo, Mariana, por que desse sistema e como é que ele funciona. Se alguém não vai até o submersível, é impossível. Lá eles têm um dos homens que é considerado um dos pilares da exploração do Titanic, desse tipo de expedição, mas esse homem, mesmo sendo muito expert no que faz, ele não conseguirá fazer nada de dentro da cabine onde ele está. Explica, Mari. Exatamente, Dani. Por isso que a situação é tão dramática e tão desesperadora. E, inclusive, essa empresa, né, a OceanGate, está sendo alvo de muitas críticas aqui nos Estados Unidos, justamente pela falta de garantias, né, pela falta de segurança como essa que a empresa parece oferecer. Aqui voltou a circular uma matéria, uma reportagem do ano passado que a CBS fez, em que um repórter fez essa expedição. Ele entrou no submersível e mostrou ali alguns detalhes que realmente parecem amadores. Por exemplo, o controle do submersível é feito por um joystick ali, um controle que parece de videogame. Então, o próprio repórter, ele se mostrava incrédulo com a situação de um veículo que vai fazer uma tarefa que não é nada fácil. Imagina, descer até 3.800 metros debaixo da superfície para ver os destroços do Titanic. Inclusive, também nessa reportagem dá para ver o homem assinando, o repórter assinando um termo dizendo que ele assume os riscos, olha só, Dani, assume os riscos de danos psicológicos, físicos ou até mesmo de morte antes de entrar nessa embarcação, porque era uma embarcação sem reconhecimento, sem licença, autorização do governo, enfim. Então, tudo